Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui do Uma Ideia de Marketing. Essa aula, muito provavelmente, ela vai ser dividida em partes, porque esse assunto é um assunto muito extenso, muito longo, então eu vou dividir essa aula em partes, tá bom? Mas vamos lá. Hoje eu vou trazer para vocês, né, uma visão sobre uma profissão que ela está presente aí no nosso dia a dia, que influencia decisões, que ajuda a construir a opinião pública e que desempenha um papel fundamental ali no funcionamento da democracia, que é o jornalismo. Eu, particularmente, sou jornalista, tá? Hoje eu não exerço a profissão por motivos pessoais, mas é uma profissão que eu ainda tenho um enorme carinho, que eu ainda estudo muito sobre. E vamos lá, né? Então, assim, muito provavelmente aí você acompanha jornais, assiste ao telejornal, lê notícias em portais da internet ou simplesmente segue aí perfis informativos nas redes sociais. Mas vamos ser sinceros, né? Vocês já pararam assim para pensar como essas informações chegam até vocês? Quem escolhe o que vai ser divulgado ou não, né? Como essa notícia foi produzida? É, Quais são os critérios ali para decidir o que merece ou não virar notícia? E não só isso, né? Qual é a responsabilidade que o jornalista tem diante da sociedade? Então, assim, essas perguntas são perguntas muito importantes, porque a gente vive hoje em uma época em que qualquer pessoa ali com o celular, ela pode publicar uma notícia, seja ela verdadeira, seja ela falsa. E essa notícia ela pode alcançar milhões de pessoas em pouquíssimos minutos. Então, quando a gente leva em consideração esse cenário, compreender ali o que realmente é o jornalismo torna-se ainda mais necessário. Então, assim, né? Vamos lá. Ao longo dessa aula aí, a gente vai conhecer, né, o que é jornalismo, como ele surgiu, né, a evolução histórica, né, o papel social ali da imprensa, ética e democracia, entre várias outras coisas, tá? Então vamos lá. Então, assim, o que é jornalismo, né? Quando a gente olha para essa pergunta, ela pode parecer uma pergunta muito simples, né? Afinal, todos nós convivemos diariamente com o jornalismo. Mas, curiosamente, muitas pessoas confundem ali o jornalismo com comunicação, com publicidade, com produção de conteúdo, ou até mesmo com opiniões publicadas nas redes sociais. Por isso, antes de qualquer coisa, a gente precisa compreender exatamente do que a gente está falando. Então, assim, o jornalismo, ele é uma atividade profissional dedicada à coleta, investigação, apuração, análise e divulgação de informações que sejam relevantes para a sociedade, tá? Então, perceba que essa definição, ela vai possuir várias etapas, né? Então, assim, o jornalista, ele não recebe uma informação ali e publica. Ele não faz só isso, tá? Tem todo um processo ali. Então, primeiro vai surgir um fato, depois desse fato ele vai ter que ser investigado, depois você precisa ouvir as fontes, os documentos que tem ali, né? Se tiver na notícia, eles precisam ser analisados, as informações elas precisam ser comparadas, só então a notícia ela vai ser construída. E esse processo, ele diferencia o jornalismo de uma simples postagem na internet. Então, hoje, qualquer pessoa ela pode gravar um vídeo, publicar um comentário, compartilhar uma notícia, e isso não significa que ela está fazendo jornalismo. O jornalismo, ele exige método, né? Ele exige responsabilidade, exige compromisso com a verdade, e essa é uma diferença muito importante, tá? Outra característica importante é que o jornalismo trabalha prioritariamente com assuntos de interesse público. Mas o que significa interesse público, né? Então, assim, tudo aquilo que afeta direto ou indiretamente a vida da sociedade é interesse público. Então, pode ser uma eleição, uma nova lei, uma enchente,
uma descoberta científica, uma crise econômica, uma campanha de vacinação, uma investigação sobre corrupção. Todos esses acontecimentos, eles possuem algum impacto coletivo. E aí, é justamente por isso que são considerados temas jornalísticos. Então, assim, aqui você já começa a ver que não é qualquer coisa que vai se tornar jornalismo, tá? Não é qualquer coisa que você vai pegar e, isso aqui é uma notícia jornalística. Tá, mas e aí? Beleza, eu falei sobre jornalismo. Mas e o jornalista, né? Então, assim, o jornalista, ele não vai apenas escrever a notícia, tá? Ele não vai apenas pegar ali, fazer tudo isso e, ok, escrever a notícia, toma. Isso aqui é o meu papel, isso aqui é o que eu faço na minha profissão. Não, porque além de tudo isso, o jornalista ele vai seguir vários procedimentos técnicos, tá? Então vamos supor, aconteceu um acidente ali em uma rodovia. A primeira informação que chega à redação vai ser muito limitada, tá? Às vezes, uma pessoa que estava passando ali com o carro manda para o WhatsApp do jornalista ou para o WhatsApp ali do Jornal da Manhã. Hoje em dia tem muito isso, né? Tem muita essa participação do público. Ah, houve um grave acidente em tal lugar. Isso já é o suficiente para virar notícia? Não. O jornalista ele precisa descobrir onde aconteceu, quando aconteceu, quem está envolvido, quantas vítimas existem, o que provocou aquele acidente, né? Se tem testemunhas do acidente. Então, só depois dessa investigação que vai ser possível produzir uma informação confiável. Esse processo todo, ele tem um nome, tá? Que a gente vai ver ali mais pra frente. Só que o que acontece? Hoje em dia, a gente vê muito que no jornalismo é tudo muito tá acontecendo em tempo real. E essas etapas estão sendo puladas, o que faz com que existam muitos erros de notícia. Então, muito provavelmente, quem acompanha a notícia em rede social vê muito aquilo, a notícia sendo publicada pela metade. Ah, aconteceu um acidente na rodovia tal, tal, tal. Beleza. Aí daqui a pouco eu publico uma outra informação. Ah, aconteceu um acidente na rodovia tal, 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 teve X número de vítimas, X números de vítimas fatais. Então você vê que hoje está sendo muito comum ter ali embaixo, as notícias estão sendo apuradas, a notícia está sendo atualizada. Você tem muito disso. Por quê? Porque o jornalista, como tudo hoje eu tô dando furo, eu tô sendo o primeiro, muitos erros estão acontecendo. E não é assim, gente. Isso não pode acontecer. Erros não podem ser cometidos no jornalismo. E quando eles são cometidos, você precisa falar: olha, eu errei. Entendeu? Aconteceu isso, isso, isso e eu errei. Essa é uma coisa, quem assistiu a aula de código de ética, essa é uma informação que é muito importante, você assumir o seu erro, tá bom? Mas continuando, senão eu vou ficar para sempre falando só no primeiro slide. Então, Amanda, como surgiu o jornalismo, né? Então, quando a gente pensa ali em jornalismo, geralmente a gente imagina jornais impressos, emissoras de televisão, grandes portais de notícia, rádio também. Mas a necessidade de informar a população, ela é muito mais antiga do que isso, tá? Na Roma Antiga, por volta ali de 69 a.C., já existia um sistema conhecido como acta diurna. Esse sistema, ele funcionava como um mural público, tá? Onde eram registrados acontecimentos políticos, decisões do governo, campanhas militares e outros fatos que eram ali considerados importantes, tá bom? Embora ainda não existisse o jornalismo como profissão, tá? Essa prática já demonstrava a necessidade de divulgar informações ali para a população. Então, séculos depois, vai ocorrer ali um dos acontecimentos mais importantes da história
da comunicação, né? Então, em meados ali do século XV, Gutenberg ele vai desenvolver a prensa. Esse é um fato histórico extremamente relevante para o jornalismo, tá? Quem é estudante de jornalismo provavelmente já estudou sobre isso, tá? Então, antes dessa invenção de Gutenberg, os livros eles eram todos copiados à mão, tá? Então era tudo feito manualmente. Produzir um único exemplar podia levar meses. Então você imagina você ter uma periodicidade jornalística nessa época. Era muito difícil. Principalmente você produzir vários exemplares. Era muito difícil. Então, com a prensa, tornou-se possível imprimir ali centenas de cópias em muito menos tempo. Então, esse avanço ele vai revolucionar completamente a circulação do conhecimento, da informação. E aí, pouco tempo depois disso, vai surgir os primeiros jornais, tá bom? Então, essas publicações elas vão ganhar força ali, principalmente na Europa, durante o século XVII, mais ou menos, tá? E aí essas publicações, elas vão trazer, né, eh, notícias sobre comércio, sobre política, guerras, acontecimentos, internacionais, tá? Já no Brasil, a gente vai ver que o jornalismo, ele vai dar início ali só lá pelo século XIX. E isso vai, ocorrer porque durante o período colonial, né, Portugal ele restringia muito a instalação de gráficas no território brasileiro. Então, somente com a chegada da família real portuguesa lá em 1808, que foi autorizada a instalação da imprensa régia, né, marcando aí oficialmente o início da imprensa brasileira. Então, observe como o desenvolvimento tecnológico sempre vai estar ali diretamente ligado à evolução do jornalismo. Então, primeiro vai vir a imprensa, depois o telégrafo, mais tarde o rádio, em seguida a televisão e atualmente, gente, atualmente tá difícil de sair hoje, viu? Vivemos a era da internet e das redes sociais. Cada inovação tecnológica vai transformar ali a forma como a gente produz e consome notícias, tá? E aí, a gente vai chegar aqui nas 4 fases do jornalismo. Então, assim, os pesquisadores, eles costumam dividir a história do jornalismo moderno em 4 grandes fases, tá? A primeira fase ela vai ocorrer ali no final do século XVIII, início do século XIX. Então, nesse período, os jornais eles possuíam um forte caráter político. Então, era muito comum que fossem utilizados para defender partidos, governos, movimentos sociais. E a opinião dos autores, elas sempre estavam aparecendo ali misturada com os fatos. Então, na época, praticamente não existia a preocupação com objetividade como a gente conhece hoje, né? Já na segunda fase, ela vai ocorrer ali por volta de 1830. Então, assim, com o crescimento das cidades, da alfabetização, das empresas jornalísticas, vai surgir a necessidade de separar a notícia de opinião. Então, assim, os jornais eles vão passar a investir mais em apuração, organização das redações, padronização das informações. Então, nesse momento, o jornalismo ele começa a assumir características mais profissionais. Na terceira fase, que vai iniciar ali no século XX, o jornalismo ele vem com um grande fortalecimento ali nos grupos de comunicação, tá? Então, assim, as redações nessa fase, elas começam a crescer, tá? Aí vai surgir editorias especializadas, como política, economia, esportes, cultura, e vão ser criados manuais de redação que vão buscar ali garantir a maior qualidade e uniformidade às notícias. E aí, por fim,
a gente vai chegar na quarta fase, que é o que a gente vive hoje, tá? Que é marcada pela revolução digital. Então, hoje, as notícias elas vão circular em tempo real. As redes sociais elas vão mudar completamente a forma de consumir informação. Então, assim, os celulares eles vão se tornar a principal porta de entrada para o jornalismo. Ao mesmo tempo, também vão surgir novos desafios, né? Então, assim, a velocidade aumentou, a concorrência cresceu, porém as fake news chegaram. Então, essa fase das fake news é um desafio muito grande para o jornalista, tá? Então, assim, além de tudo isso, o jornalista ele vai aprender novas competências, vai ter que lidar com isso, tá? E quando a gente fala de novas competências, a gente fala aí de produção multimídia, de análise de dados, do jornalismo digital, uso de ferramentas tecnológicas. Então, assim, embora os meios eles tenham mudado profundamente, né? O objetivo ele vai ser praticamente o mesmo, tá? Desde ali dos primeiros jornais, que é levar informações relevantes para a sociedade com responsabilidade, precisão e compromisso com a verdade, tá bom? Então, assim, eu vou pausar essa aula aqui, tá? Para não ficar muito grande, para vocês também poderem compreender tudo que a gente falou até aqui. Antes de finalizar, eu quero só falar uma curiosidade para vocês, tá? Que é algo que provavelmente estudante de jornalismo já ouviu falar, tá? Não é algo assim, oh meu Deus, que curiosidade, mas, quando a gente estuda jornalismo, a gente escuta muito, falar que o jornalismo, ele é o quarto poder. "Ah, mas como assim? Só existem 3 poderes, como que o jornalismo ele é o quarto poder?". Quando a gente fala do jornalismo, o papel dele é fiscalizar, né. Então, assim, você fiscaliza, você acompanha decisões políticas, você denuncia irregularidades, você vai informar a população. Então, tudo isso faz com que o jornalismo ele seja ali, um elemento muito importante para fortalecer a democracia. Então, muitos autores, muitos profissionais consideram o jornalismo como o quarto poder. Apesar da gente não estar ali junto com os 3 poderes, especificamente, mas muitos consideram o jornalismo como o quarto poder. Então é isso, gente. Eu vou finalizar essa aula aqui. Essa vai ser a parte 1, tá? Eu já vou colocar tudo de uma vez, tá? Quantas partes aí for necessário dividir essa aula. E até a parte 2.